É a primeira vez na história. Somente o governo americano tinha acesso a esse áudio. Eu mesmo que gravei em território venezuelano, não como senador. E depois eu vou explicar para vocês por que a Venezuela, um país riquíssimo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, riquíssimas em ouro, foi para o campo do narcoterrorismo. Vocês vão entender. E para vocês que defendem o socialismo ele, na teoria, ele é lindo. Na prática, vocês vão ver o que aconteceu. E vocês vão ver o que foi o Foro de São Paulo. E vocês vão ver como a Venezuela bancava as campanhas do PT no Brasil e o Lula. Não só a campanha do Lula, não, a pessoa do Lula. Então, sentem, desliga a TV, porque aqui vocês vão assistir um documentário real. Podem levantar depois, investigar a veracidade de tudo que eu vou dizer aqui. São 2 relatórios de inteligência, um de geopolítica e um de inteligência estratégica. Está aqui. Como aqui atrás também tem as conversas com o Marco Rubio. Bom, eu não tenho que esconder, porque tudo que eu digo aqui tentam tentar desconstruir e não conseguem porque chegam à verdade. Eu não estou aqui para fazer nada do que ligar o sincericídio. E esse ano já começo a dizer para vocês, acabou a esquerda, acabou o PT, e nós vamos ter o Flávio Bolsonaro como presidente da República. E nós vamos ter a maioria do Congresso. Se prepara, STF. Se prepara, Alexandre. Lula vai para a cadeia em 2027. Você também. Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos e vai ser preso em Guantánamo. Os outros seguirão o mesmo caminho. Então, vamos lá. Aos esquerdistas, podem vir. Aos petistas, eu vou estar aqui focado, falando e lendo, mas se eu encontrar algum petista aqui, que é bandido, faz parte do narcoterrorismo, eu vou deletar. Porque agora, de fato, eu não me misturo com bandido. E muito mais quem faz parte de um grupo criminoso. E todos que eram aliados ao PT, diga-se, estavam aliados com o PCC e com narcoterrorismo e tráfico internacional. Só isso. Para quem estava ligado ao PT, todos os partidos que estavam ligados ao PT, a esse governo, governo anterior, saibam, porque sabiam, porque eu vou agora tornar público. Ler para vocês um relatório. Um relatório todos são da área de inteligência, não está mais em sigilo, porque a operação já foi executada, mas fala sobre a geopolítica, economia e recursos em colapso lá na Venezuela, e que isso reflete no Brasil. E quando a gente fala geopolítica, é na política internacional e o que vai refletir nas nossas eleições aqui. Vou falar também da anatomia do eixo Brasil-Venezuela, da ascensão ao colapso, e o que vai acontecer com o Lula daqui para frente, e com o PT, com a prisão de Nicolás Maduro. Então, esse documento aqui, eu preparei um PowerPoint com imagens para vocês conseguirem ter noção. Por que um país como a Venezuela, que tem a maior bacia de petróleo do planeta,
maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. E também de ouro. Mas de ouro não é a maior do planeta. A África ainda está na frente, mas é a segunda maior. E vocês vão. E a pergunta é: como é que um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta, superando a gigantesca Arábia Saudita, está vivendo numa miséria? E por que foi para o narcoterrorismo? Com uma bacia de petróleo e terras com bastante ouro, e terras raras, né, que são para desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Como é que a Venezuela chegou ao ponto de ter no salário mínimo $10 o salário mínimo? Eu vou explicar para vocês, e vocês vão ficar sabendo que as eleições desse ano, em 2026, acabou o PT, acabou o Lula. A prisão do Maduro representa o fim do Foro de São Paulo, o fim do Lula e o fim do PT. Eu vou relatar documentos aqui, depoimentos, investigações, sobre tudo até a chegada, no dia 3, das tropas americanas, e que não era o objetivo matar Maduro, era simplesmente entrar no país e tirá-lo de lá. Ele e a esposa. E vocês vão entender por que o Lula está no desespero. E aí eu digo para os petistas, vocês sabem muito bem que vocês fazem parte de uma organização criminosa internacional. Ah, mas eu sou do partido PT, mas eu não sabia. Então, vai pagar o preço. Porque o PT acabou esse ano. Acabou esse ano. Não tem dinheiro mais do Biden, não tem dinheiro mais do Maduro. E eu vou explicar para vocês algo inacreditável. Esse relatório aqui é um resumo de vários, né? Eu fiz um resumo, mas mesmo assim está dando muitas páginas aqui. Eu vou tentar ler, vou tentar explicar. Peço desculpas porque está de noite e não vai me facilitar ler com plenitude, mas nós vamos seguindo isso aqui, porque é quase um documentário que eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês vão conseguir entender agora qual é o destino desse camarada. E vocês vão entender por quê. Na época, quando eu comecei, eu já fui até, inclusive, em algumas operações infiltrado na Venezuela. Eu vou mostrar um áudio inédito aqui, que eu gravei numa dessas missões na Venezuela. Quem tiver dúvida, eu posso, como a operação já foi finalizada, eu posso apresentar os documentos. Inclusive da gravação desse áudio que eu vou colocar para vocês. É a primeira vez na história. Somente o governo americano tinha acesso a esse áudio. Eu mesmo que gravei em território venezuelano, não como senador. E depois eu vou explicar para vocês por que a Venezuela, um país riquíssimo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, riquíssimas em ouro, foi para o campo do narcoterrorismo. Vocês vão entender. E para vocês que defendem o socialismo ele, na teoria, ele é lindo. Na prática, vocês vão ver o que aconteceu. E vocês vão ver o que foi o Foro de São Paulo. E vocês vão ver como a Venezuela bancava as campanhas do PT no Brasil e o Lula. Não só a campanha do Lula, não, a pessoa do Lula. Então, sentem
Desliga a TV, porque aqui vocês vão assistir um documentário real. Podem levantar depois, investigar a veracidade de tudo que eu vou dizer aqui. São 2 relatórios de inteligência, um de geopolítica e um de inteligência estratégica. Está aqui. Como aqui atrás também tem as conversas com o Marco Rubio. Bom, eu não tenho que esconder, porque tudo que eu digo aqui tentam tentar desconstruir e não conseguem porque chegam à verdade. Eu não estou aqui para fazer nada do que ligar o sincericídio. E esse ano já começo a dizer para vocês, acabou a esquerda, acabou o PT, e nós vamos ter o Flávio Bolsonaro como presidente da República. E nós vamos ter a maioria do Congresso. Se prepara, STF. Se prepara, Alexandre. Lula vai para a cadeia em 2027. Você também. Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos e vai ser preso em Guantánamo. Os outros seguirão o mesmo caminho. Então, vamos lá. Aos esquerdistas, podem vir. Aos petistas, eu vou estar aqui focado, falando e lendo, mas se eu encontrar algum petista aqui, que é bandido, faz parte do narcoterrorismo, eu vou deletar. Porque agora, de fato, eu não me misturo com bandido. E muito mais quem faz parte de um grupo criminoso. E todos que eram aliados ao PT, diga-se, estavam aliados com o PCC e com narcoterrorismo e tráfico internacional. Só isso. Para quem estava ligado ao PT, todos os partidos que estavam ligados ao PT, a esse governo, governo anterior, saibam, porque sabiam, porque eu vou agora tornar público. Ler para vocês um relatório. Um relatório todos são da área de inteligência, não está mais em sigilo, porque a operação já foi executada, mas fala sobre a geopolítica, economia e recursos em colapso lá na Venezuela, e que isso reflete no Brasil, e quando a gente fala geopolítica, é na política internacional e o que vai refletir nas nossas eleições aqui. Vou falar também da anatomia do eixo Brasil-Venezuela, da ascensão ao colapso, e o que vai acontecer com o Lula daqui para frente, e com o PT, com a prisão de Nicolás Maduro. Então, esse documento aqui, eu preparei um PowerPoint com imagens para vocês conseguirem ter noção. Por que um país como a Venezuela, que tem a maior bacia de petróleo do planeta, a maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. E também de ouro. Mas de ouro não é a maior do planeta. A África ainda está na frente, mas é a segunda maior. E vocês vão. E a pergunta é: como é que um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta, superando a gigantesca Arábia Saudita, está vivendo numa miséria? E por que foi para o narcoterrorismo? Com uma bacia de petróleo e terras com bastante ouro e terras raras, né, que são para desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Como é que a Venezuela chegou ao ponto de ter no salário mínimo $10 o salário mínimo? E eu vou explicar para vocês, e vocês vão ficar sabendo que as eleições desse ano, em 2026, acabou o PT, acabou o Lula.
a prisão do Maduro representa o fim do Foro de São Paulo, o fim do Lula e o fim do PT. Eu vou relatar documentos aqui, depoimentos, investigações, sobre tudo até a chegada, no dia 3, das tropas americanas, e que não era o objetivo matar Maduro, era simplesmente entrar no país e tirá-lo de lá. Ele e a esposa. E vocês vão entender por que o Lula está no desespero. E aí eu digo para os petistas, vocês sabem muito bem que vocês fazem parte de uma organização criminosa internacional. Ah, mas eu sou do partido PT, mas eu não sabia. Então, vai pagar o preço. Porque o PT acabou esse ano. Acabou esse ano. Não tem dinheiro mais do Biden, não tem dinheiro mais do Maduro. E eu vou explicar para vocês algo inacreditável. Esse relatório aqui é um resumo de vários, né? Eu fiz um resumo, mas mesmo assim está dando muitas páginas aqui. Eu vou tentar ler, vou tentar explicar. Peço desculpas porque está de noite e não vai me facilitar ler com plenitude, mas nós vamos seguindo isso aqui, porque é quase um documentário que eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês vão conseguir entender agora qual é o destino desse camarada. E vocês vão entender por quê. Na época, quando eu comecei, eu já fui até, inclusive, em algumas operações infiltrado na Venezuela. Eu vou mostrar um áudio inédito aqui, que eu gravei numa dessas missões na Venezuela. Quem tiver dúvida, eu posso, como a operação já foi finalizada, eu posso apresentar os documentos. Inclusive da gravação desse áudio que eu vou colocar para vocês. É a primeira vez na história. Somente o governo americano tinha acesso a esse áudio. Eu mesmo que gravei em território venezuelano, não como senador. E depois eu vou explicar para vocês por que a Venezuela, um país riquíssimo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, riquíssimas em ouro, foi para o campo do narcoterrorismo. Vocês vão entender. E para vocês que defendem o socialismo ele, na teoria, ele é lindo. Na prática, vocês vão ver o que aconteceu. E vocês vão ver o que foi o Foro de São Paulo. E vocês vão ver como a Venezuela bancava as campanhas do PT no Brasil e o Lula. Não só a campanha do Lula, não, a pessoa do Lula. Então, sentem, desliga a TV, porque aqui vocês vão assistir um documentário real. Podem levantar depois, investigar a veracidade de tudo que eu vou dizer aqui. São 2 relatórios de inteligência, um de geopolítica e um de inteligência estratégica. Está aqui. Como aqui atrás também tem as conversas com o Marco Rubio. Bom, eu não tenho que esconder, porque tudo que eu digo aqui tentam tentar desconstruir e não conseguem porque chegam à verdade. Eu não estou aqui para fazer nada do que ligar o sincericídio. E esse ano já começo a dizer para vocês, acabou a esquerda, acabou o PT, e nós vamos ter o Flávio Bolsonaro como presidente da República. E nós vamos ter a maioria do Congresso. Se prepara, STF. Se prepara, Alexandre.
Lula vai para a cadeia em 2027. Você também. Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos e vai ser preso em Guantánamo. Os outros seguirão o mesmo caminho. Então vamos lá. Aos esquerdistas, podem vir. Aos petistas, eu vou estar aqui focado falando e lendo, mas se eu encontrar algum petista aqui que é bandido, faz parte do narcoterrorismo, eu vou deletar. Porque agora, de fato, eu não me misturo com bandido. E muito mais quem faz parte de um grupo criminoso. E todos que eram aliados ao PT, diga-se, estavam aliados com o PCC e com narcoterrorismo e tráfico internacional. Só isso. Para quem estava ligado ao PT, todos os partidos que estavam ligados ao PT, a esse governo, governo anterior, saibam, porque sabiam, porque eu vou agora tornar público. Ler para vocês um relatório. Um relatório todos são da área de inteligência, não está mais em sigilo, porque a operação já foi executada, mas fala sobre a geopolítica, economia e recursos em colapso lá na Venezuela, e que isso reflete no Brasil. E quando a gente fala geopolítica, é na política internacional e o que vai refletir nas nossas eleições aqui. Vou falar também da anatomia do eixo Brasil-Venezuela, da ascensão ao colapso, o que vai acontecer com o Lula daqui para frente, e com o PT, com a prisão de Nicolás Maduro. Então, esse documento aqui, eu preparei um PowerPoint com imagens para vocês conseguirem ter noção. Por que um país como a Venezuela, que tem a maior bacia de petróleo do planeta, a maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. E também de ouro. Mas de ouro não é a maior do planeta. A África ainda está na frente, mas é a segunda maior. E vocês vão. E a pergunta é: como é que um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta, superando a gigantesca Arábia Saudita, está vivendo numa miséria? E por que foi para o narcoterrorismo? Com uma bacia de petróleo e terras com bastante ouro e terras raras, né, que são para desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Como é que a Venezuela chegou ao ponto de ter no salário mínimo $10 o salário mínimo? Eu vou explicar para vocês e vocês vão ficar sabendo que as eleições desse ano, em 2026, acabou o PT, acabou o Lula. A prisão do Maduro representa o fim do Foro de São Paulo, o fim do Lula e o fim do PT. Eu vou relatar documentos aqui, depoimentos, investigações, sobre tudo até a chegada, no dia 3, das tropas americanas, e que não era o objetivo matar Maduro, era simplesmente entrar no país e tirá-lo de lá. Ele e a esposa. E vocês vão entender por que o Lula está no desespero. E aí eu digo para os petistas, vocês sabem muito bem que vocês fazem parte de uma organização criminosa internacional. Ah, mas eu sou do partido PT, mas eu não sabia. Então, vai pagar o preço. Porque o PT acabou esse ano.
Acabou esse ano. Não tem dinheiro mais do Biden, não tem dinheiro mais do Maduro. E eu vou explicar para vocês algo inacreditável. Esse relatório aqui é um resumo de vários, né? Eu fiz um resumo, mas mesmo assim está dando muitas páginas aqui. Eu vou tentar ler, vou tentar explicar. Peço desculpas porque está de noite e não vai me facilitar ler com plenitude, mas nós vamos seguindo isso aqui, porque é quase um documentário que eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês vão conseguir entender agora qual é o destino desse camarada. E vocês vão entender por quê. Na época, quando eu comecei, eu já fui até, inclusive, em algumas operações infiltrado na Venezuela. Eu vou mostrar um áudio inédito aqui, que eu gravei numa dessas missões na Venezuela. Quem tiver dúvida, eu posso, como a operação já foi finalizada, eu posso apresentar os documentos. Inclusive da gravação desse áudio que eu vou colocar para vocês. É a primeira vez na história. Somente o governo americano tinha acesso a esse áudio. Eu mesmo que gravei em território venezuelano, não como senador. E depois eu vou explicar para vocês por que a Venezuela, um país riquíssimo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, riquíssimas em ouro, foi para o campo do narcoterrorismo. Vocês vão entender. E para vocês que defendem o socialismo, ele na teoria ele é lindo, na prática vocês vão ver o que aconteceu. E vocês vão ver o que foi o Foro de São Paulo. E vocês vão ver como a Venezuela bancava as campanhas do PT no Brasil e o Lula. Não só a campanha do Lula, não, a pessoa do Lula. Então, sentem, desliga a TV, porque aqui vocês vão assistir um documentário real. Podem levantar depois, investigar a veracidade de tudo que eu vou dizer aqui. São 2 relatórios de inteligência, um de geopolítica e um de inteligência estratégica. Está aqui. Como aqui atrás também tem as conversas com o Marco Rubio. Bom, eu não tenho que esconder, porque tudo que eu digo aqui tentam tentar desconstruir e não conseguem porque chegam à verdade. Eu não estou aqui para fazer nada do que ligar o sincericídio. E esse ano já começo a dizer para vocês, acabou a esquerda, acabou o PT, e nós vamos ter o Flávio Bolsonaro como presidente da República. E nós vamos ter a maioria do Congresso. Se prepara, STF. Se prepara, Alexandre. Lula vai para a cadeia em 2027. Você também. Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos e vai ser preso em Guantánamo. Os outros seguirão o mesmo caminho. Então, vamos lá. Aos esquerdistas, podem vir. Aos petistas, eu vou estar aqui focado falando e lendo, mas se eu encontrar algum petista aqui que é bandido, faz parte do narcoterrorismo, eu vou deletar. Porque agora, de fato, eu não me misturo com bandido. E muito mais quem faz parte de um grupo criminoso. E todos que eram aliados ao PT, diga-se, estavam aliados com o PCC e com narcoterrorismo e tráfico internacional. Só isso. Para quem estava ligado ao PT,
todos os partidos que estavam ligados ao PT, a esse governo, governo anterior, saibam, porque sabiam, porque eu vou agora tornar público. Ler para vocês um relatório. Um relatório todos são da área de inteligência, não está mais em sigilo, porque a operação já foi executada, mas fala sobre a geopolítica, economia e recursos em colapso lá na Venezuela, e que isso reflete no Brasil. E quando a gente fala geopolítica,